Olá, eu sou Valdir Stornagel, esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo. Sem ouvir a tua voz. Em nossa oração temos nos voltado para o Pai Nosso, essa oração que Jesus nos ensinou e que tem atravessado a história de uma forma fantástica, porque sempre de novo, em diferentes lugares, em diferentes momentos, a igreja se reúne e a igreja ora de forma conjunta, Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Orar é viver. Orar é entender a sua vida diante do eterno, percebendo que aquilo que Deus coloca em nós é mais do que um dia após o outro. É a perspectiva de uma vida que volta o nosso coração, a nossa expectativa e os nossos olhos para o eterno, para a relação com aquilo que transcende o nosso momento e a nossa história. Por isso nós oramos Pai Nosso, reconhecendo a sua eternidade, reconhecendo a sua vontade e que a vontade dele é algo que se concretiza na nossa vida. Pão nosso, perdão nosso. Fantástico esse movimento do Pai Nosso para o pão nosso e para o perdão nosso. A fé cristã, ela não é uma fé negacionista, a fé cristã é uma fé afirmativa, ela é uma fé que reconhece as diferentes dimensões da nossa vida e como cada uma dessas dimensões são fundamentais para a construção de uma vida que tenha integridade, que tenha inteireza, que seja bonita por dentro e por fora e, ao mesmo tempo, uma vida que se estabelece como comunidade. Nessa oração de Jesus, ele diz pão nosso, porque nós não vivemos sem pão. Mas logo depois, ele fala do perdão nosso. E a gente não vive sem o perdão. Assim como nós não vivemos sem pão, saco vazio não fica em pé e nós precisamos do pão para nos alimentar e nos nutrir, assim nós precisamos do perdão. Porque o perdão é o reconhecimento da nossa humanidade, da nossa fragilidade, das nossas rupturas. Quem não tem consciência do perdão que carece, não tem consciência de quem ele é. Não tem identidade, porque quem tem identidade se coloca diante do espelho da vida e reconhece, às vezes, e são tantas, em que não foi verdadeiro, em que não foi íntegro, em que não conseguiu, não quis se relacionar bem com o outro. A necessidade do perdão é o encontro com as nossas rupturas, com as nossas fragilidades, com as nossas carências, com as nossas dores, com as nossas mentiras. E a oração do Pai Nosso nos coloca diante do altar de Deus, do altar do Eterno, e nos ensina a orar. Perdoa-nos as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Pão nosso, perdão nosso. E é fantástico como essa oração que Jesus nos ensina, ela estabelece um movimento de uma dimensão da vida como o pão para outra dimensão da vida que é o perdão. Reconhecendo que em ambas essas dimensões nós temos tanto a desejar. Oramos não apenas pelo pão nosso, mas reconhecemos que vivemos numa sociedade marcada pela desigualdade e que não somos capazes de construir uma comunidade onde haja pão para todos. Assim, da mesma forma, reconhecemos e precisamos reconhecer que não temos carência, necessidade apenas do perdão para nós mesmos, mas precisamos reconhecer que vivemos numa sociedade da raiva, da mentira, da fake news,
do patrulhamento do outro, do cancelamento do outro. Vivemos numa sociedade marcada por uma cegueira ideológica que apenas concorda com aquele que diz exatamente o que nós queremos ouvir, e ao comunicarmos e falarmos sempre de novo com os mesmos na nossa cegueira ideológica, nos tornamos cegos para a realidade e para o quanto machucamos e desconstruímos o outro e a nossa própria sociedade. Somos hoje, na sociedade brasileira, uma sociedade raivosa. Somos hoje, na sociedade brasileira, uma sociedade que vive uma cegueira ideológica que desconstrói a nossa identidade nacional, que desconstrói a nossa própria experiência de comunidade. E é nesse universo de vidas destruídas, é nesse universo de vidas machucadas, é nesse universo de vidas transtornadas pela raiva, pela mentira, por essa cegueira, que eu quero chamar de volta essa oração de Jesus. Essa oração de Jesus que nos ensina a orar pelo perdão. E não apenas nos ensina a orar pelo perdão nosso, mas nos ensina a praticar o perdão em relação ao outro. Ao orarmos em busca do perdão, nós reconhecemos não apenas, como eu disse no início, quem nós somos, mas nós reconhecemos e precisamos reconhecer, somos chamados a reconhecer quem Deus é. E Deus é aquele que nos ensina o caminho do perdão. Ele nos ensina o caminho do perdão porque ele é fundamentalmente um Deus de amor. E como diz a carta de 1 Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Deus é o Deus que nos ensina o perdão e quer levar a esse perdão para as diferentes dimensões da nossa vida. Há uma dimensão do perdão que é interna, por assim dizer, que é nossa, que tem a ver com os nossos pensamentos, e que tem a ver com os nossos valores, e nós pedimos perdão a Deus. Há dimensões do perdão que são externas, que têm a ver com a relação com o outro, e nós pedimos perdão quando não conseguimos ou não queremos viver numa relacionalidade saudável. Há uma dimensão do perdão de Deus que é coletiva, que nos envolve como sociedade. Há, por exemplo, essa tradição cultivada nas Escrituras, onde se fala que os povos, que a terra é chamada para uma experiência do jubileu, que depois de 50 anos nós precisamos recomeçar em sociedade, as dívidas devem ser perdoadas, as terras devem ser devolvidas e há uma nova experiência de comunidade depois de 50 anos onde se acumularam tanta desigualdade, tanta dor, tanta exploração, tanta mentira. Nós precisamos recomeçar essa experiência do jubileu, como nos trazem as Escrituras. É fantástico essa dimensão da fé cristã que cuida da nossa alma, que cuida do nosso coração, mas cuida também da nossa relação e cuida da nossa construção comunitária. Perdoa-nos as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. E isso aprendemos em Deus, e isso aprendemos com Deus. E ao nos ensinar a orar, Jesus quer nos levar a uma prática de reconciliação. Quem quer experimentar perdão precisa querer aprender e praticar o perdão. Quem não está disposto, quem não deixa nascer dentro de si o desejo de estender o perdão para o outro, não vai experimentar nunca o perdão em si. Porque o perdão, ele tem essa mútua dimensão da internalidade e da exterioridade, do individual e do coletivo.
do pessoal e do relacional. E é quando essas duas dimensões se encontram que a vida fica bonita e a comunidade fica consistente. A comunidade dos humanos. Precisamos reaprender a orar. Precisamos nos assentar aos pés de Jesus e deixar com que Ele nos ensine de novo essa oração. Essa oração que nos leva a reconhecer quem Deus é. Essa oração que nos põe em contato com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, que é uma vontade de verdade, que é uma vontade de justiça, que é uma vontade de acolhimento, que é uma vontade de cuidado. E nós oramos para que essa vontade seja realidade entre nós. E para que essa realidade seja entre nós, Jesus nos leva a orar pelo pão e pelo perdão. E ao nos levar a orar pelo perdão, Ele nos coloca no patamar da reconstrução de uma comunidade que seja essa comunidade de adoração e que seja essa comunidade de cuidado, que seja essa comunidade que se nega a entrar no universo do patrulhamento do outro, que seja essa comunidade que se nega a cancelar com quem nós simplesmente não concordamos. É essa comunidade que se nega a entrar no universo dos fake news, divulgando simplesmente para continuar a pertencer à mesma patota, porque essa comunidade que tem essa marca do divisionismo, da raiva, da mentira, essa não é a comunidade do reino de Deus, essa não é a comunidade de Jesus, essa não é a comunidade que no final de cada momento de celebração é de novo a comunidade que ora o Pai Nosso. Porque quem quer orar o Pai Nosso com um sentido de verdade precisa assumir o compromisso de tornar essa oração realidade em nossa vida. Ora et labora, nos ensinaram os nossos pais, na fé e as nossas mães na fé. E isso não significa simplesmente conciliar a oração com o trabalho, com o labor, mas significa transformar a nossa oração num estilo de vida, numa praxis, numa vivência que expressa aquilo que Deus quer e tem para nós. Pão para todos, perdão para todos. E é quando nós caminhamos com esse pão e esse perdão para mim e para o outro de forma comunitária, é que nós vamos ser testemunhas do reino de Deus no tempo no qual nós vivemos. É verdade que nós temos vivido um tempo tão difícil, um tempo tão conturbado, e nós precisamos reaprender a orar. Pai nosso, pão nosso, perdão nosso. Nós precisamos reaprender a viver. Pai nosso, pão nosso, perdão nosso. Porque é isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer para você. Graças a Deus que Ele é o Deus que nos ensina esse caminho. E esse é o bom caminho. Andai nele, diz o Senhor.